Vamos lá. Vamos falar de autoabandono. O que é o autoabandono? Quando eu falo de autoabandono, eu tô falando do meu abandono, do abandono que eu fiz comigo mesma, que eu me abandonei, né? Então, ele acontece por diversos fatores, e homens também sofrem, também acabam se abandonando, não apenas as mulheres, os homens também se abandonam, né? A maioria das mulheres, pelo que eu vejo, pelas minhas pesquisas, meus estudos, as consultas que eu faço, o principal motivo é após a maternidade, né? Mas pode acontecer também, eu me abandono após a maternidade, eu me abandono após alguém que eu gosto muito, alguém da minha família, alguém muito próximo, algum amigo, ficar muito doente, e aí eu me dedico tanto àquilo que eu acabo me abandonando, eu me deixo de lado. Então, o que é o autoabandono? Eu deixar de fazer por mim para fazer só pelo outro, né? Algumas pessoas conseguem sim fazer pelo outro e fazer por si mesmas também, mas infelizmente a maioria das pessoas não consegue. Elas se abandonam e se dedicam apenas ao outro. Quando que isso começa, né? A gente não consegue identificar o autoabandono de imediato. É uma coisa que você só identifica, na maioria das vezes, tudo que eu tô falando na maioria das vezes, é claro que existem as exceções. Você só percebe, você só identifica o autoabandono quando isso já virou uma bola de neve, já trouxe consequências enormes para sua vida. Então, você normalmente não identifica esse autoabandono. Vamos falar da maternidade. Vamos dar o exemplo da maternidade. Vou dar o melhor exemplo que eu tenho da maternidade sou eu, né? Me tornei mãe. E aí, a partir do momento... Na gravidez, ainda é mais fácil. Então, na gravidez, você ainda... Vamos falar de mim. Eu ainda treinava, você ainda se cuida. Quando o neném nasce, a natureza exige muito, a natureza é muito sábia, exige muito isso da gente, a atenção vai total, a atenção, a preocupação, os cuidados ficam só em cima daquele serzinho que tá dependendo de você. Depende de você pra comer, depende de você pra trocar de fralda, não sabe fazer nada. Então a mãe, quando ela se torna mãe, a mulher, ela se dedica àquilo, o foco dela é aquele. Algumas mães... Infelizmente, a minoria, elas conseguem depois de um tempo, então assim, a criança já tem uma autonomia, né? Então a criança já tá maiorzinha, já consegue deixar aquela criança com uma babá ou com alguém, com a sogra, com uma irmã, com alguém para cuidar. A maioria das mães não. Algumas mães demoram muito para isso acontecer. Então o que acontece? Essa mãe se dedica tanto àquela criança e o tempo vai passando. A criança faz 1 mês, 6 meses, 1 ano e a mãe continua ali. Ela não identifica que ela está se abandonando. Às vezes em uns lapsos ou outros, se olha no espelho, eu penteava o cabelo todo dia, agora eu não penteio todo dia. Sim, isso acontece. Quem se torna mãe no começo da maternidade não penteia o cabelo todos os dias, salvo raras exceções. Então, como que o autoabandono começa? Com pequenas coisas, pequenas mudanças do cotidiano. Você não percebe que você se abandonou no começo. Vai virando uma bola de neve. Então eu começo me abandonando, não penteio o cabelo todos os dias. O que acontece? O tempo vai passando, essa criança vai crescendo e você continua focado na criança. Então essa criança começa a se alimentar, ela começa às vezes ir pra creche, às vezes essa criança começa a brincar, engatinha, começa a andar e a mãe... Muitas vezes ela não consegue identificar que a criança já está se tornando mais autônoma, está começando a ter uma vida separada dela. E por diversos motivos, por diversos fatores, muitas vezes essa mãe não enxerga isso. Ela continua focada apenas na criança. Então é claro que a gente sente falta. Você começa a falar, eu ia pra academia todo dia, não tô indo todo dia. Então, aquele dia você fala, hoje eu vou pra academia, hoje eu vou. Aí a criança vai tomar uma vacina, tá lá com febrinha, tá dodóizinha, e ela não consegue, tá com febre. A mãe não consegue. Eu vou pra academia, então deixa a criança tá lá em casa com o pai. O pai tá cuidando, a criança não tá abandonada. Eu posso ir pra academia, ficar meia hora, 1 hora e voltar. A mulher não consegue.
Porque ela já está, muitas vezes, no processo de autoabandono. Presta atenção. Tudo isso que eu estou falando, esse vídeo é sobre autoabandono. Então, isso que eu estou falando é para quem se abandonou. Isso tudo que eu estou falando não se encaixa nas mulheres que conseguiram passar pela maternidade. E nós vemos aí mulheres incríveis que passaram pela maternidade, a criança está com 1 ano e já estão ótimas. Não se encaixa nisso. Eu estou falando de mulheres que se abandonaram e eu estou falando de maternidade. Então, essas mulheres, elas não conseguem ir voltando à rotina. E muitas vezes o que acontece? Já tem tanta coisa dentro da cabecinha dessa mãe, coisas que vêm antes da maternidade, coisas que estão lá há muito tempo já. Algumas crenças, alguns paradigmas que muitas vezes estão na cabeça dessa mãe desde a infância, desde quando ela era também um bebezinho. E falando de maternidade, a maternidade ela é um encontro com você mesmo. A maternidade te joga um monte de coisa na cara, a maternidade te traz isso. E aí você acaba inconscientemente, é claro que é inconsciente, ninguém quer se abandonar, ninguém quer continuar acima do peso depois que teve filho, ninguém quer ficar sem treinar ou se alimentar bem ou fazer as unhas toda semana, ninguém quer, mas é inconsciente. A mulher, ela acaba usando inconscientemente esses fatores, essas crenças lá da infância dela, se respaldando nisso para justificar esse autoabandono. Então, assim, a mulher, ela se abandonou. Qual foi a causa dela ter se abandonado? A causa foi a maternidade. Ela se abandonou porque ela foi mãe, ela não conseguia ir para academia todos os dias. Ela começa a usar isso como desculpa para não ir para academia todos os dias, para continuar não indo para academia todos os dias. Mas, na verdade, o que está acontecendo, a causa disso, não foi a maternidade. Já tinham coisas dentro dela, pré-existentes antes a maternidade, que fizeram ela chegar no ponto que ela tá. Né? A gente sabe que o puerpério ele é um período bem delicado para a maioria das mulheres. Tem sim algumas mulheres que passam pelo puerpério assim de forma incrível. E tem outras mulheres como eu, onde o puerpério foi um filme de terror, praticamente. Então, ao mesmo tempo que você tá ali super feliz que você teve seu filho, que é a melhor coisa, você olha para aquele serzinho, você sente, seu coração explode de tanta alegria, de tanto amor. Você se sente um nada. Por diversos fatores também, muitas vezes não só hormonais, mas o ambiente que você vive, o seu casamento, a forma como você é tratada ou destratada. Então, tudo isso também colabora. E aí vem, junto com a maternidade, vem o que eu falei, a questão das crenças, aquilo que já está dentro da sua cabeça, desde a sua infância, está lá no seu inconsciente, você nem sabe. E aí você vai se abandonando. Então, você começa a usar algumas situações, por exemplo, a gente está falando de maternidade, então a gente começa a usar a maternidade como como um apoio para continuar o autoabandono, sendo que a maternidade não foi o principal motivo desse autoabandono. Ah, mas se eu não tivesse tido filho, eu não teria me abandonado. Não nesse momento, mas de repente viesse uma outra situação lá na frente que você se abandonaria e usaria aquilo como muleta para justificar o autoabandono. Então, esse autoabandono, ele vem em diversas situações. Ele vem na maternidade, ele vem quando você precisa cuidar de alguém. E o mais triste é que a maioria das mulheres não consegue retomar esse autocuidado a curto ou médio prazo. A maioria das mulheres com quem eu tenho conversado, que a gente identifica esse autoabandono, elas estão nessa situação há anos. Algumas há 5, 20, 10. Eu conheço mulheres que estão há 30 anos, 35 anos abandonadas. Se abandonaram. Mulheres que se abandonaram, que se deixaram de lado. E não conseguem, chega a um ponto que a coisa fica natural, faz parte daquilo, né? Existem diversas pessoas que falam que a gente fica muito bom naquilo que a gente faz todos os dias. E isso serve para as coisas boas
e para as coisas que não são boas também. Então, tudo aquilo que você repete, todo padrão que você repete, tudo aquilo que você faz todos os dias, que é uma rotina para você, que faz parte do seu cotidiano, você se torna muito bom naquilo. E o autoabandono é assim. O tempo vai passando, então você fica um ano, você fica uma semana sem ir pra academia, aí você fica um mês, 2 meses, 3 meses, quando você vê já passou um ano, quando você vê já foram 5 anos, e aí quando você vê você tá acima do peso, com uma saúde delicada, com problemas articulares, musculares, porque você largou a musculação, por exemplo, há 20 anos. Quando você olha a sua vida, você vê que... Eu conheço mulheres que falam assim, pô, será que eu conversei com essa semana, será que eu nunca vou conseguir ser magra como eu era antes de casar? Então, ela era uma mulher magra, sempre foi magra, casou, e aí por diversos fatores veio o sobrepeso, e ela nunca mais está casada há 17 anos, essa mulher, que eu tô falando, e tem 17 anos depois do casamento que ela nunca mais conseguiu ser magra, ter um peso adequado para ela, um peso que faz ela se sentir bem. Existem mulheres que se sentem bem acima do peso, a maioria não se sente. Então você se abandona e você não percebe, vira uma coisa natural, porque você começa a dar calça P para M, para calça G. Isso vai ficando normal. Quando você vê, você tá comprando roupas GG, não tá mais servindo em nenhuma delas. E pra você tá tudo bem. Você se acostuma a entrar numa loja e não ter uma roupa que você coloca e se veste bem. Então, o autoabandono, ele faz isso com a gente. Ele vai treinando, deixando o seu cérebro acostumado com aquilo. E o nosso cérebro, ele tem uma tendência a se acostumar com as coisas. O nosso cérebro tem uma tendência... O nosso cérebro, a nossa mente, ela não gosta de gastar energia. Então, quando algo vira um hábito, você se adequa àquilo, é muito fácil a gente continuar naquilo. Seja um hábito bom ou um hábito ruim. Porque nossa mente ela gosta de guardar energia. E tudo que é mudança, gasta energia. E o nosso corpo não quer gastar essa energia. Então, quando a gente fala de autoabandono, a gente começa a identificar, você começa a pensar, quando que isso começou? O que é legal quando você identifica, se você está vendo esse vídeo, é porque você de alguma forma se identificou com a palavra autoabandono. De alguma forma isso ressoou dentro de você com esse assunto. Então quando você percebe isso, você para pensar nisso, você fala, por que eu me abandonei? Começa a se questionar. Por que eu me abandonei? Quando que começou esse autoabandono? Quando eu parei de deixar de mim? Quando eu parei de fazer por mim para fazer somente pelo outro? Quando isso começou? Por que isso começou? Como isso começou? Eu vou dar um exemplo para vocês. No meu caso, esse autoabandono começou há mais ou menos 5 anos. E não foi após o meu filho nascer. Esse autoabandono começou na gravidez. Por diversos motivos internos. E o ambiente. O ambiente, ele modula nosso comportamento, tá? É importante vocês saberem isso. Mas ele não é fator... não é por causa do ambiente, não adianta colocar no ambiente a desculpa, eu não consigo mudar por causa do ambiente. Não é. O ambiente, ele modula, sim, o seu comportamento, mas você tem a capacidade, sim, de não se entregar àquilo. Existem escolhas, tá? Então, no meu caso, esse autoabandono começou ainda na gravidez. Eu tive diversas mudanças na minha vida, eu mudei de estado, eu saí de perto da minha família, eu saí de perto de todos os meus amigos, eu fui para uma cidade em que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha rede de apoio nenhuma. E aí vem toda a questão hormonal da gravidez, então eu mudei meu estilo de vida, mudei o ambiente, mudei as pessoas, mudei tudo. Então eu comecei a me abandonar na gravidez. E claro que com o puerpério, depois que a criança nasce, isso piorou milhões de vezes. Mas o meu abandono começou na gravidez. Então esse é o exemplo que eu tô dando pra você. Primeira coisa, quando você começa a pensar em autoabandono, começa a se questionar o seguinte: quando começou meu autoabandono? A gente pega um papelzinho, uma caneta, senta, respira fundo. Eu sempre gosto de dar essa dica pra quem vai fazer algum exercício dentro dos cursos que eu escrevo. Pensa, respira fundo. Fica num lugar silencioso, tranquilo. Só você com você mesma. E antes de começar, para e pensa.
Quando começou esse autoabandono? Foi na minha gravidez? Foi quando o meu marido ficou doente? Foi quando a minha mãe faleceu? Foi quando eu mudei de cidade? Foi quando eu fui mandada embora do meu emprego, do meu trabalho? Quando esse autoabandono começou? Tá? Começa a se identificar isso. Segundo, começa a se perguntar, como isso começou? Eu vou dar um exemplo. Como o meu autoabandono começou? E, gente, como eu tô falando, são coisas pequenas. O meu autoabandono, que eu identifico. Como ele começou? Ele começou com a alimentação. Então, eu era uma mulher que tinha uma alimentação super regrada, treinava todos os dias, batia minha cota de água diariamente. E quando eu percebo como o meu autoabandono começou, eu já identifiquei que foi na gravidez e na alimentação. Como começou meu autoabandono? Todas as vezes que eu ia comer alguma coisa e eu falava, pô, ao invés de ter essa refeição regrada que vai nutrir o meu corpo, eu vou comer esse lanche de tal lugar. Eu nunca gostei desse lanche, por que agora eu quero comer? Porque eu quero comer, me deu vontade, e eu justificava por eu estar grávida. Então, ok, eu comer uma vez ou outra. Só que isso começou a virar rotina. Todos os dias eu comia alguma coisa fora daquilo. E qual a justificativa que eu dava pra mim mesma? Eu estou grávida, eu tô com vontade. Então, vejam bem, eu falei pra vocês. Primeiro ponto, quando começou? Segundo ponto, como começou meu autoabandono? O meu começou lá na gravidez, na alimentação. Em não me alimentar bem e corretamente para nutrir o meu corpo todos os dias como eu deveria ter feito. Então, como começou? E aí a terceira questão que eu acho muito importante você se questionar quando você começa a trabalhar a questão do autoabandono é: por que eu comecei a me abandonar? E essa é a resposta mais difícil. Talvez você comece a escrever aqui a resposta da primeira e segunda pergunta. Na hora de escrever a terceira, você vai travar. Você não vai conseguir, você vai precisar levantar, dar uma volta, às vezes dormir, acordar no dia seguinte e voltar para lá. Não tenha pressa de responder. Por que esse autoabandono começou? Por quê? Então, no meu caso, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô exemplificando para ficar mais fácil para vocês fazerem exercício com vocês. Por que esse autoabandono começou? Esse autoabandono começou por quê? Olha só, na minha mente, porque eu tinha mudado de cidade, eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha rede de apoio, eu estava grávida, a minha mente ia mil, tá. Essas são as respostas que a gente dá. Quando você para e você pensa direito, você percebe que tinha algumas coisas internas. A gente começa a pôr culpa no externo, no ambiente, quando na verdade é interno, é aqui dentro. Por que esse autoabandono começou? Porque eu estava me sentindo solitária. Porque eu não tinha apoio. E por que eu estava me sentindo solitária e eu não tinha apoio? Vocês entendem que a coisa é muito mais profunda? Então não é só pensar no externo, na questão do ambiente, é interno. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, quando você começou a se abandonar? Se pergunte. Segunda pergunta, como começou o seu autoabandono? E a terceira questão, por que você começou a se abandonar? Tá? E quando você identifica que você se autoabandonou, vem a questão, muitas vezes a gente fica primeiro inconformado, né? A gente sente raiva, a gente sente angústia, a gente fica muito chateado com a gente mesmo, com o outro também, né? Presta atenção, que eu vou falar agora. Autoabandono, por isso eu tô chamando de autoabandono, é você que se abandona. O que o outro faz, como o outro te trata, como o outro age com você, é problema do outro. A gente tem que aprender a assumir as responsabilidades pela nossa vida, porque ninguém é responsável por nada na nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis. Então, quando a gente fala de autoabandono, muitas vezes vem primeiro uma raiva, a gente fica inconformado, né? Não só com a gente, mas com o outro também. Então, existem algumas fases. Vem a raiva e depois vem a aceitação. Quanto antes você entender que não importa tanto, na verdade, essa raiva que você sente, que isso sinta, não negue a raiva, aceite, mas saia disso. Porque se você
perceber que você começa a sentir raiva, você fica alimentando essa raiva diariamente, você não sai desse ciclo. Isso só vai fazer você se abandonar cada vez mais. E eu acredito que quem tá assistindo esse vídeo tá aqui porque quer sair do autoabandono, quer voltar a se cuidar, ou começar a cuidar. Começar a se cuidar, né? Pode ser que tenha as pessoas que percebam que nunca se cuidaram. Passaram uma vida se abandonando, né? Eu conheço mulheres que casaram, por exemplo, muito jovens. Casaram com 12, 13 anos de idade. Conheço algumas, não são poucas, eu conheço algumas mulheres assim. Eu converso com muitas senhoras, né? Eu tenho muitas clientes senhoras, acima de 60 anos. Então, pode ser que existam, pode ser que você que está vendo esse vídeo se identifique da seguinte forma. Eu não me cuidava, e aí aconteceu um fator que fez eu me abandonar, e agora eu quero voltar a me cuidar. Não. Pode ser que você entenda assim, eu nunca me cuidei. Que quando você se der conta da sua vida, como essas mulheres que casaram muito cedo, por exemplo, muitas vezes por casamento forçado, casamento arranjado, né, como era antigamente, elas se deem conta que elas nunca se cuidaram. Mas qual é o que é o que mais importa? Qual é o fator mais importante aqui? Você identificar. Identifique que você se abandonou. Sinta esse sentimento. Vou dar uma dica pra vocês. Toda vez que você sentir alguma coisa, se você se negar a sentir isso, eu senti raiva. Deixei fazer uma outra coisa para disfarçar essa raiva. Não funciona, sabe por quê? Porque essa raiva vai virar uma sombra. É como você enfiar uma sujeira embaixo do tapete. E aí, cada coisa que você não sente, não trabalha isso, você vai enfiando embaixo do tapete. O tapete vai ficando gigante. Uma hora você vai ter que levantar o tapete e olhar. E qual é a forma inteligente de resolver isso? Não é enfiar embaixo do tapete. É pegar essa sombra, pegar esse sentimento. Eu percebi que eu me abandonei. Me abandonei por isso, isso e aquilo. Não fique com raiva, não fique alimentando a raiva. Porém, sinta e aceite que você está sentindo. Chore. Escreva, tem gente que gosta de escrever diário, né? Para desabafar. Desabafe com a sua terapeuta, com alguma amiga, com um psicólogo. Desabafe, ponha para fora. Sinta esse sentimento e aí vem a aceitação. Aceite que você está sentindo isso. Aceite. A aceitação, ela é um processo muito importante, porque quando eu aceito, quando eu sentir isso de verdade, e eu aceito, eu tô pronta para o próximo passo. Eu não consigo dar um próximo passo sem antes aceitar. E tem muita gente que chega aí e fica remoendo isso. Ao invés de dar o próximo passo e sair, quer ficar remoendo. E isso é uma característica muito comum. Tem muitas mulheres e homens também que ficam remoendo porque gostam de viver ali. Gostam de viver, gostam. Gente, tem gente que gosta de problema, tem gente que gosta de estar ali no problema. Muita gente que gosta. Eu espero que, se você tá aqui, é porque você não é uma dessas pessoas. Você quer mudar. Então, se você quer mudar, sinta de verdade e aceite. A partir do momento que você aceitar o que aconteceu, você tá pronta para o próximo passo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive muito, durante algum tempo, eu tive muito forte dentro de mim esse sentimento. Eu que me abandonei por 5 anos e voltei meus autocuidados há alguns meses. Eu tive muito forte dentro de mim. Eu perdi 5 anos da minha vida. Meu Deus, eu perdi 5 anos. Eu não perdi. Se você tá abandonada há 20 anos, você não perdeu 20 anos. Foram 20 anos de aprendizado. Tem coisas, você tem que ser grata por aquilo que você passou. A gente tem que aceitar e ser grata por aquilo que passou. Porque quando a gente aprende com aquilo que nós passamos, seja o sofrimento, com a dor, né? Quando a gente aprende, tem que aprender. Vou falar disso de novo daqui a pouco. Quando a gente aprende, a lição foi aprendida. Quando vier uma outra situação próxima, se eu tiver um outro filho, engravidar de novo, eu já vou ficar atenta a isso. Eu aprendi que eu comecei a me abandonar na gravidez quando eu comia, entendeu? Então assim, ao invés de eu ir lá, comer, eu tô com vontade de comer um doce todos os dias, tudo bem, mas antes do doce, vai lá e se nutre o seu corpo, porque a hora que eu for comer um doce,
Um bombonzinho vai me fazer feliz, eu não vou precisar de 2 pedaços de torta. Então, na próxima gravidez, eu aprendi. Na próxima gravidez, eu tô grávida, quero comer um docinho? Quero, mas antes eu vou almoçar. Meu arroz, feijão, salada, eu vou nutrir meu corpo. Então, quando você aprende a lição, você não repete, né? Então, a aceitação e entender que você não perdeu tempo, que foi tudo aprendizado. Existem 2 formas da gente ver as coisas. A forma boa, otimista, e a outra forma pessimista, né? De reclamação, então, gente, tem gente que fica remoendo isso a vida inteira. Eu conheço pessoas próximas que, assim, vivem há anos isso, há anos, e continuam ali, que gostam dessa energia de reclamação, clamar 2 vezes, clamar de novo, reclamar, que vivem reclamando. E se você se abandonou, identificou e não aceitar que foi um aprendizado, você vai viver isso o resto da vida. Você vai estar o tempo todo reclamando e não vai aprender. Não vai aprender, tá? Então, o autoabandono, ele tá muito ligado ao seu nível de consciência, como tudo, né? Quando você aprende, quando você entende que isso foi um processo e que foi importante no seu aprendizado, tudo fica mais fácil. Outra coisa que a gente tem que identificar, eu falo muito isso, quando a gente se abandona, a gente acaba usando o outro como desculpa. Vamos supor, a pessoa, a mulher, vamos dar um nome fictício aqui, a Joana, o marido da Joana ficou muito doente, teve um câncer. E ela se abandonou tem 3 anos, porque ela só está se dedicando ao marido. Ela cuida do marido 24 horas. Então, assim, ela não vai mais na manicure toda semana, ela não faz mais uma hidratação no cabelo a cada 15 dias como ela fazia. Ela se abandonou. Essa mulher, ela começa a usar, muitas vezes, isso como desculpa, o cuidar do outro como desculpa para não olhar para dentro dela mesma. Tem gente que usa isso, faz isso a vida inteira, porque olhar para dentro de si, muitas vezes, é muito dolorido. É muito difícil eu olhar para dentro de mim e ver o que tem aqui dentro. Eu me abrir para mim mesma e enxergar quais são os meus traumas, o que está me travando. É muito difícil chegar nesse ponto. Você aceitar, enxergar isso. Então, eu acabo usando como desculpa para não olhar para dentro de mim, eu fico cuidando só da vida do outro. Isso não é só com, no caso, como eu dei da Joana, que tá cuidando do marido, não. Isso tem muito a ver com pessoas fofoqueiras também, né? Eu faço uma aposta com você. Pare e pensa nas mulheres, nas pessoas, não mulheres, tem muito homem também. Nas pessoas mais fofoqueiras. Pega aí as 3 pessoas mais fofoqueiras que você existe. Como é a vida dessas pessoas? Eu duvido que essas pessoas tenham uma vida boa. Se cuidam, estão sempre bem arrumadas, felizes. Não estão, porque a vida delas é tão ruim, é tão amarga, que é muito mais fácil, é muito mais leve cuidar da vida do outro, ficar olhando pro vizinho, o que o vizinho tá fazendo, se ele tá cortando a grama, se ele não tá, se ele... Enfim, é muito mais fácil eu cuidar da vida do outro do que olhar pra dentro de mim. Então, o fofoqueiro, ele é o que mais se autoabandona, porque ele cuida tanto da vida do outro que ele não tem tempo pra cuidar da vida dele. Porque ele não quer, porque olhar pra dentro de si dói, machuca, é doloroso. Então, é muito difícil olhar pra dentro de si, é mais fácil cuidar do outro. Por que é tão difícil sair do autoabandono? Porque é gostoso estar em uma situação de vítima. A maioria das pessoas gosta de ser vítima, se nutre com isso. É muito difícil sair de onde eu tô, eu preciso de um movimento, eu preciso sair do conforto. Para eu crescer, eu preciso me colocar propositalmente em situações desconfortáveis. O crescimento exige isso. Então, para você sair do autoabandono, para eu sair do autoabandono que eu vivi, foi muito difícil. Foi um processo. Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso aceitar, por exemplo, todos os dias a falar, eu vou colocar um brinco.
todos os dias eu vou acordar, vou pentear meu cabelo e vou colocar um brinco. Para isso eu preciso de um movimento. Eu preciso mudar. E é muito difícil mudar. Principalmente quando você já está no autoabandono há muito tempo. É muito difícil mudar. Dicas para sair do autoabandono. Identificou? Se você está assistindo esse vídeo é porque você já identificou que você se abandonou. Identificou? É a hora de mudar, é agora. Começa já. Então não importa, eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo de uma vez. Voltar para academia, voltar a fazer a unha toda semana, voltar a colocar brinco todos os dias, hidratar seu cabelo a cada 15 dias, começar tudo imediatamente. Não, começa aos poucos. Começa hoje. Bebe a quantidade de água que você bebia, volta a beber água. Pega o colágeno que está ali guardado e volta a tomar o colágeno todos os dias. Sabe? Põe um brinquinho todos os dias quando acorda, já deixa o brinquinho lá do lado da escova de dentes ali, acordou, escova os dentes, penteia o cabelo, já põe o brinquinho. Mulherada, são essas pequenas coisas que fazem a diferença. São os pequenos hábitos, não são coisas grandiosas. Não é você ir lá se matricular na academia e começar a academia hoje. Não é isso. São as pequenas coisas. Então começa pondo brinquinho, começa passando um batonzinho de novo, todos os dias. Você não precisa de dinheiro para isso. Ai, Brenda, eu não tenho condições de voltar a me cuidar. Tem. Eu duvido. Tem alguma mulher assistindo esse vídeo que não tem um esmalte em casa. Eu duvido que não tem um batom, que não tem um par de brincos. Acorda amanhã, lava esse rosto, escova os dentes, penteia o cabelo e põe um par de brincos. Tá sem esmalte? Passa um esmalte, nem que for um esmalte incolor que já deixa a unha bonitinha, já dá outra sensação de asseio, de cuidado. E você não tá fazendo pelo outro, você tá fazendo por você mesma. Você tá fazendo por você mesma. Essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Então começa aí, você já vai voltando ao seu autocuidado com as pequenas coisas do dia a dia, tá? Despertou, acordou, viu que tá se abandonando, muda imediatamente. Não espera ir pra academia amanhã, muda agora. Vai lá agora, penteia o cabelo, põe o brinco, mude já. As pequenas coisas que fazem a diferença, gente. Quando você percebe que você se abandonou, você fala, pronto, assisti o vídeo da Brenda, vou voltar a me cuidar. Pronto, tô decidida. Tomar a decisão é muito fácil. Todas as pessoas tomam milhares de decisões todos os dias. Sabe o que é difícil? É colocar em ação. Colocar em ação é difícil. Então a dica que eu dou, tomou a decisão, percebi que me auto-abandonei. Eu me abandonei. A partir de hoje eu vou voltar a me cuidar aos poucos. Então a partir de hoje eu vou colocar brinco todos os dias, vá lá e faça hoje, faça agora. A partir de amanhã, não é amanhã, é agora. Decidiu que vai voltar a se cuidar? Levanta o bumbum do sofá que você está assistindo esse vídeo. Vai até o banheiro, vai até o seu quarto, pega o brinco e coloca o brinco agora. Ah, mas eu tô em casa, não importa, você vai se sentir melhor. Pro seu cérebro isso já vai fazer efeito, você já tá voltando a cuidar de você. Terminou esse vídeo, desliga, vai lá na cozinha, bebe um copo de água. Não tá bebendo água? Beber água é autocuidado, bebe um copo de água, coloca um brinco, passa um batom. Mas eu vou ficar na sala assistindo televisão. Fica na sala assistindo televisão, com um copo de água do lado, com o brinco e com o batom. Você já vai sentir melhor. Você já vai se olhar diferente. A sua energia já muda. O seu alto astral melhora. Você com você mesma. Levem a sério isso que eu tô falando. O autoabandono começa aos poucos. E o autocuidado é retomado também aos poucos, com pequenas coisas do seu dia a dia. Pequenas coisas do seu dia a dia, você vai melhorando esse autocuidado. Então hoje você já colocou um brinco, amanhã a hora que você acordar, você já vai lá, já vai colocar o brinco, já vai se arrumar, já vai passar um perfuminho, um creminho, né? Tomou a decisão? Haja imediatamente, não espere amanhã. Porque há quanto tempo você está falando, quantos anos novos já se passaram e você falando que você vai voltar a se cuidar e não fez? Por quê? Porque a gente está adiando, a gente está sempre deixando para amanhã, começa agora, é já.
Tomou a decisão? É já. Faça agora. Se mexa agora. Combinado? Tá combinado? Bora lá? Não se permita voltar atrás. Quando a gente se abandona, e às vezes a gente começa com uma coisinha ou outra, a gente vai relaxando aos poucos, né? Então, eu tô dando o exemplo do brinco. Você vai lá, voltou a se cuidar, tá colocando o brinco todos os dias, tá passando o creminho todos os dias. Aí tem um dia que você fala, acorda, você fala, hoje eu tô em casa o dia inteiro, não vou nem na padaria, não vou colocar brinco não. Coloque o brinco. Porque do mesmo jeito que você deixou de se cuidar, você tomou a atitude de voltar a se cuidar, aos poucos você vai se abandonando de novo. Então, qual que é a forma que a gente tem de não voltar atrás? A dica que eu tenho pra você que voltou a se cuidar, de não voltar atrás. Não deixe essas pequenas coisas de lado. Coloca o brinquinho todo dia, passa um batom, passa um creme, se perfuma pra ficar sozinha com você mesma, né? A gente tem essa coisa de eu vou ficar sozinha em casa, vou ficar de qualquer jeito, não vou nem pentear o cabelo. Se cuide, penteia seu cabelo. Parece tão simples, e é simples. Todas essas dicas que eu tô falando aqui pra vocês parecem, mas é tão óbvio. É óbvio e é simples. Justamente por isso não é fácil. Sabe por quê? Porque as pessoas querem. Às vezes você veio assistir esse vídeo falando assim, eu vou lá esperar uma fórmula mágica, um comprimido. Ela vai me vender no final do vídeo um comprimido que eu vou tomar e vou acordar no dia seguinte. Não é isso que a maioria das pessoas querem? Não existe fórmula mágica. Sabe por quê? Porque não existe atalho pra nada. Tem coisas que só você pode fazer. Existem pessoas que precisam perder 5 quilos e estão tomando injeções para perder 5 quilos. Às vezes é só inchaço, às vezes é falta de água. A pessoa voltar a beber água, ela perde os 5 quilos. É só inchaço. As pessoas querem fórmula mágica. Então não existe fórmula mágica, não existe segredo, é tudo simples. Mas não é fácil de ser colocado em prática, justamente por ser simples. Porque as pessoas querem ser emagrecidas, as pessoas querem ser cuidadas, as pessoas querem ser amadas. As pessoas não querem emagrecer, se cuidar e se amar. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Então a dica que eu tenho pra vocês é assim, quer voltar a se cuidar? Não quer mais se abandonar? Comece pelas pequenas coisas, mas comece agora, já, imediatamente, não deixa pra depois. Pare de culpar o outro pelo seu autoabandono. Eu me abandonei porque eu descobri que meu marido me traía, e aí meu filho era muito pequeno, e aí eu não tinha vontade, não tinha tempo, não tinha como cuidar, porque eu não tenho babá, eu não tenho empregada, eu não tenho dinheiro para comprar roupas novas, eu não tenho... Você percebe? É o tempo todo inventando desculpas para o autoabandono. Assuma! Eu me abandonei, sim. Volta naquelas 3 perguntinhas lá. Há quanto tempo eu me abandonei? Quando que eu me abandonei e como que eu me abandonei? Como que isso começou? Identifica, trabalha, escreva. Eu gosto muito de escrever, me ajuda muito. Escreva, leia, pense, assuma e tome a atitude. De agora em diante, eu vou voltar a me cuidar, independente do que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu vou acordar todos os dias, vou pentear meu cabelo, vou pôr o brinquinho, vou passar um batom e vou me perfumar. O autocuidado já começou aí. Então pare de pôr a culpa no outro e assuma total responsabilidade por você mesmo. Pelos seus atos. Pelo que está acontecendo na sua vida. Pela forma como a sua vida está hoje, ninguém é responsável, é você. E o seu abandono, o autoabandono, a única responsável é você mesma. Você permitiu que acontecesse. Você permitiu que o outro fizesse o que fez com você. E por isso você ficou triste, você ficou mal e parou de se cuidar. Não. Você ficou triste, você ficou mal e parou de se cuidar porque já tinha questões internas dentro de você que você já não vem cuidando há tempos. O responsável não é o outro, é você mesma. Então, assuma as rédeas da sua vida. Fala, vem aqui, vida. Que de agora em diante eu sou a responsável pela minha vida e eu estou aqui, eu que sou responsável, eu que me coloquei nesse lugar, então eu sozinha vou me tirar desse lugar. Assuma as rédeas da sua vida que você vai conseguir se transformar muito mais rápido do que você imagina.